Bom dia! No domingo passado a gente colocou um vídeo muito interessante no canal, fui até instigado pelo meu amigo das redes sociais, o Terto Amorim, um grande historiador, para a gente tentar localizar a foz do Riacho Pajeú, a foz modificada do Riacho Pajeú e a foz também do riacho que chama Maceió da Santa Casa, um riacho que passa ali nas cercanias da Santa Casa. Quando você está na Santa Casa você consegue até escutar as águas desse riacho. Então eu fui na região do Marina Park e tal, levando o drone, e a gente viu algumas imagens que também alguns participantes do canal entraram em contato e notaram coisas que eu não tinha notado na hora que eu estava fazendo o voo. Então esse vídeo de hoje é justamente para complementar aquele vídeo do domingo passado, para que a gente possa ter mais informações sobre esses riachos muito importantes para a origem da nossa cidade. Então vamos lá! Então, bom dia! A gente vê que desde a gênese da nossa cidade, quando eu digo gênese, é a fundação por europeus da nossa cidade, porque já havia pessoas, já havia povos pré-colombianos que moravam nessa região. Mas desde que os europeus, os primeiros europeus chegaram, o Riacho Pajeú foi um córrego de água doce e perene muito importante para o estabelecimento desse povoamento nessa região da foz do Riacho Pajeú. Então a gente vê em fotos da década de 1930, fotos aéreas, a foz natural do Riacho Pajeú, que passava, fazia aquela curva de frente à fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. A gente vê esse mapa de 1945 que mostra também essa curva do Riacho Pajeú de frente ao forte, à fortaleza, as paredes da fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Essa foto da década de 1970 que mostra justamente essa tentativa de canalização desse riacho, dessa parte, depois da construção da Avenida Leste-Oeste. Essa foto de 1975 do fotógrafo Nelson Bezerra, que também mostra já a Avenida Leste-Oeste, mostra a parede branca do forte e mostra a foz, tanto do Riacho Pajeú quanto a foz de um riacho que chama Maceió da Santa Casa. Então, desde do século passado, esse riacho vem sendo alterado, essa região toda vem sendo alterada. Esse mapa, mais ou menos de 1980, mostra essa alteração da foz do Riacho Pajeú na época do prefeito Lúcio Alcântara, e a gente tem essa dúvida hoje, onde é que está realmente, onde é que era realmente a foz natural do Riacho Pajeú, a foz natural do Riacho Maceió da Santa Casa, a foz do Riacho Maceió da Prainha, que fica ali hoje em dia muito próximo à comunidade do Poço da Draga e à região da Muralha Rockshaw. Então, com o drone hoje, desde do domingo passado, a gente conseguiu identificar esses canais com a ajuda e com sempre a orientação do nosso amigo Terto Amorim. Então, a gente tentou visualizar nessa região onde é que estavam mais ou menos esses cursos d'água, comparando com as fotos históricas que a gente tem desde a década de 30 até a década de 40, os mapas também, e também as fotos da década de 1970 e as fotos mais atuais. Então a gente vê nessa região, que muito provavelmente era a região da foz, do curso natural do Riacho Pajeú, a gente vê que ainda tem água. Eu acho que essa região está drenando justamente as águas do Maceió da Santa Casa. Aquele riacho que quem está na Santa Casa, ou quem já trabalhou na Santa Casa, sabe que escuta a água em alguns bueiros que há na região do estacionamento da Santa Casa, justamente desse curso d'água que passa dentro da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Então, esse córrego, essa região aí, na minha concepção, comparando com os mapas antigos que a gente tem de Fortaleza, muito provavelmente era a foz natural, ou curso muito próximo da foz natural do Riacho Pajeú. Fazia aquela curva justamente de frente à parede do forte, as muralhas do forte, e depois fazia uma outra curva rumo ao norte, justamente para sua foz aí nessa região da Praia Mansa. Então, a gente consegue ver no vídeo do domingo passado, eu mirei mais na foz alterada que a gente tem, mas não consegui olhar essa foz que teoricamente poderia ser a foz natural, mas alguns espectadores do canal, algumas pessoas que estão inscritas no canal, e eu aproveito para pedir, se você quiser se inscrever nesse canal, justamente para a gente ver, elas viram que tinha essa região dessa foz, dessa outra saída d'água para o Oceano Atlântico, justamente numa região que pode ser muito próxima àquilo que era a foz natural do Riacho Pajeú. Então a gente vê a água saindo por aí, claro que
pouca água, né? Porque o curso do Riacho Pajeú ele foi alterado e foi criado um canal ali muito abaixo da avenida, hoje a Avenida Alberto Nepomuceno, e esse canal deságua muito próximo ali à região da Inácia, da indústria naval do Ceará. Então a gente consegue comparar com as muralhas do forte, a ponta da muralha branca do forte, a Santa Casa está ali ao fundo, o passeio público também, o Mercado Central, a Avenida Leste-Oeste, e a gente consegue ver, tentando comparar ou imaginar com aquelas fotos mais antigas, que esse seria o curso final, o trajeto final, muito próximo àquele trajeto original do nosso Riacho Pajeú, desse riacho que foi tão importante para a fundação de Fortaleza. Então a gente consegue ver, eu dei um zoom aí com um drone, e a gente consegue ver mais uma vez essa região que teoricamente, na minha concepção, seria o curso, a foz natural do Riacho Pajeú, que hoje deve estar drenando as águas do Riacho Maceió da Santa Casa. A gente vê que essa parte está visível ainda, você vê que está canalizado tanto para a região do forte quanto para o seu curso final. A gente consegue ver essa muralha do forte, e eu me basei muito nessa muralha para a gente ver a ponta da muralha e a gente ver a foz natural, a ponta da muralha aí e a foz natural, e a ponta da muralha aqui e a foz natural do Riacho Pajeú. Essa foz, eu acredito que hoje não esteja drenando as águas do Riacho Pajeú, até porque a gente tem mapas da década de 1980 que mostram justamente essa canalização final do Riacho Pajeú e essa alteração da foz justamente para aquela foz que a gente tem hoje muito próximo à Inácia. Essa foto da década de 1970, 80, justamente logo depois da construção da Leste-Oeste, a gente consegue ver justamente, e nesses mapas antigos, nessas ilustrações antigas, a gente consegue ver que o curso do Pajeú ele passava justamente nessa região da Leste-Oeste, defronte às paredes, às muralhas brancas do forte que a gente tem hoje. Então, seria muito provavelmente onde estão essas árvores, à nossa esquerda da Avenida Leste-Oeste, né, onde passaria esse Riacho Pajeú. E aqui eu vou seguindo mais ou menos o curso natural do Riacho Pajeú, aquele que seria o curso natural, passando sobre o viaduto da Avenida Alberto Nepomuceno, na Avenida Leste-Oeste, e aqui, depois do Mercado Central, a gente ainda tem a última parte, vou dizer assim, mais visível e mais pública do Riacho Pajeú, onde tem essas árvores, a gente consegue ver ainda, na volta a gente vai ver melhor, o canal onde passam as águas do Riacho Pajeú. Está aí nessa seta vermelha, é esse curso final visível do Riacho Pajeú. E a gente tem também, por trás da catedral, na região hoje onde é o Paço Municipal, né, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, o antigo Palácio do Bispo, a gente também tem um curso ainda visível do Riacho Pajeú. A gente consegue ver justamente nessa região dessas árvores, e é bom esse sobrevoo de drone que a gente consegue ver também ao fundo a região do Parque da Liberdade, da Cidade das Crianças, que é onde também tem uma parte visível, a lagoa, aquela região, aquela lagoa, ali tem águas também do Riacho Pajeú. Então a gente vê aqui na região do Palácio do Bispo, o Palácio do Bispo a gente consegue ver, né, que é o Paço Municipal, a gente consegue ver também a Igreja do Pequeno Grande, e ali na seta a gente consegue ver o Parque da Liberdade. Aí a Catedral, que a gente consegue ver, a Catedral de Fortaleza, a Catedral Metropolitana, o Mercado Central, o Forte, a gente consegue ver uma parte do Forte, e a gente consegue ver também esse curso final, é um curso que ainda está visível no nosso Riacho Pajeú. Então você vê, eu vou dar um zoom também com o drone, e a gente consegue visualizar essas águas correndo ainda. Houve chuvas recentes, né? Então você vê que tem um pouquinho mais d'água no curso do Riacho Pajeú, água doce e água perene, e que foi importantíssima para a fixação desses europeus nessa região. É bom lembrar que nessa região, segundo os próprios relatos do Matthias Beck, do holandês que veio para cá em 1649, e a pessoa responsável por fundar o Forte Schonenbock, a gente tinha nessa região, desse morro onde foi fundado o forte, a gente já tinha índios, povos indígenas que moravam nessa região, muito provavelmente se aproveitando também dessas águas doces do Riacho Pajeú. E a gente vê nesses mapas de 1980 justamente essa alteração da foz, a alteração do curso final do Riacho Pajeú, o riacho agora descendo de uma forma mais reta, sem fazer aquela curva defronte às muralhas do forte, descendo justamente até a região de hoje da Inácia. Aqui a gente vê o prédio da Cefaz, né? E aí fazendo aquela curva final à esquerda,
justamente para que adentre no Oceano Atlântico, né? Então ele faz uma curva aí à esquerda, esse trecho ainda está completamente subterrâneo, e mais um pouquinho à esquerda a gente vai conseguir visualizar o trecho dele final nessa foz que foi alterada, muito provavelmente na gestão do prefeito Dulce Alcântara, onde ele criou também o Parque Pajeú e tal, muito próximo ali a Dom Manuel, e aqui a gente consegue ver, ó, já essa foz, esse curso final, que já está um pouco mais aberto, tem essas árvores, mas o curso final do nosso Riacho Pajeú, aí desaguando no Oceano Atlântico, né? Então essa foz modificada do nosso Riacho Pajeú, aí na região da Praia Mansa, né? A gente consegue fazer esse sobrevoo todo com drone, ver a região do Marina Park, as quadras de tênis e tal, e ver também aquela foz que, na minha concepção, está na região da foz natural do Riacho Pajeú, mas acredito que não esteja mais drenando as águas naturais do Riacho Pajeú, mas sim as águas que vêm do Riacho Maceió da Santa Casa. Há também o Riacho Maceió da Prainha, que drena aquelas águas que vêm do Seminário da Prainha e tal. Esse Riacho Maceió da Prainha, a foz dele a gente consegue ver também nos dias atuais, porque ela está muito próxima ali à ponte, ao viaduto Moreira da Rocha, a ponte metálica, justamente ali muito próximo à muralha Rockshall. Então, quando chove mais, a gente consegue ver, e esse riacho forma um alagadiço também naquela região da comunidade do Poço da Draga. Então, são 3 riachos que a gente tem nessa região, um maior, mas com um volume de água um pouco maior, que é o Riacho Pajeú, e os outros 2 menores, que são os 2 Maceiós, o Maceió da Santa Casa e o Maceió da Prainha, né? Então a gente consegue ver, ó, essa região da foz, e eu usei muito bem a muralha do forte justamente para ter essa noção com as fotos antigas que a gente tem. A foz alterada, que a gente vê hoje, né, que a gente tem hoje muito próximo aos galpões da Inácia, e a foz que eu acredito que seja a foz natural do Riacho, tendo como comparação, por exemplo, também a Avenida Barão do Rio Branco, que a gente consegue ver, ó, que passava muito próximo, e a gente consegue ver ela aqui também, nessa região, passa próxima, em frente, do lado da Santa Casa, do lado do passeio público, né? Era uma ponte antes que havia nessa região justamente para essa foz do Riacho Pajeú, ou do Riacho Maceió da Santa Casa, né? Então, a gente tem essa região foi uma região muito modificada em Fortaleza, a região dos primeiros portos. Na minha concepção, é a região, para mim, mais interessante do ponto de vista histórico, porque foi onde a cidade, realmente, a cidade do jeito que a gente conhece hoje, né, nasceu. Porque sempre aquela discussão, mas nasceu na Barra do Ceará e tal. Mas o povoamento que havia de portugueses na Barra do Ceará não foi um povoamento que prosperou, né? A cidade não cresceu ao redor da Barra do Ceará. Na verdade, a Barra do Ceará depois foi englobada, depois que esse núcleo inicial de Fortaleza começou a crescer, além do Riacho da Jacarecanga. Mas a cidade realmente, do jeito que a gente conhece hoje, ela nasceu aqui, nessa região e na foz do Riacho Pajeú. Então, mais uma vez, a gente viu essa foz, que na minha concepção é a foz natural, mas que não drena mais as águas hoje, muito provavelmente do Pajeú, mas a gente vê que águas são drenadas por esse canal, e muito provavelmente essas águas advêm do Riacho Maceió da Santa Casa, que passa ali na região justamente da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Hoje essa é uma região que tem um comércio popular muito importante, de confecções, de roupas e tal, e a gente consegue ter esse limite do forte, essa muralha do forte, justamente essa ponta do forte como o nosso grande referencial, tanto para os mapas quanto para as fotos que a gente tem históricas, em que ainda se apareciam essa região da foz, tanto do Riacho Pajeú natural, quanto a foz do Riacho Maceió da Prainha. Então, essas fotos ajudaram bastante justamente porque tinham o forte e a gente usou essa parede do forte como referencial. Então, mais uma vez, a gente vê que há água aí. Acredito que essa água, mais uma vez, não seja proveniente do Riacho Pajeú hoje, até porque o curso do Riacho, o curso final, foi modificado e está passando hoje em dia embaixo da Avenida Alberto Nepomuceno, até sua foz ali próximo aos galpões da Inácia. A gente vê ao fundo o Marahope, a muralha Rockshall, que também foi expandida pelo pessoal da Inácia, né? O pessoal da Inácia fez também uma alteração muito interessante nessa região, justamente para ter esse estaleiro aqui, que é importante também para a economia do nosso estado, né? Então a gente vê a muralha Rockshall, a gente vê o viaduto Morelia da Rocha, né? Conhecido como Ponte Metálica, a gente vê ali também a Ponte dos Ingleses, o espigão da João Cordeiro a gente consegue ver também ali ao fundo, e a gente tem muito próximo a esses galpões, a gente tem a foz alterada do nosso Riacho Pajeú, onde a gente vê as águas que drenam ainda
muito provavelmente essas águas que foram tão importantes para a nossa colonização inicial com Matthias Beck, com os outros holandeses que vieram para cá e depois com os portugueses que aqui ficaram depois, que tomaram essa região dos holandeses. Tomaram, eu digo, mas foi de uma forma amistosa, né? Em 1654. Então, se você gostou do conteúdo desse canal, dá um like, se inscreva no canal, que isso é muito importante para a gente, e aproveite a sua cidade. Até domingo que vem.